Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos corajosos e corajosas que saíram essa noite, tá? Para virem aqui nessa casa maravilhosa buscar a bênção de hoje. Tá? Eu desejo de coração que todos vocês que estão aqui hoje alcancem e levem para casa aquilo que vocês vieram buscar. Que aconteça conforme o coração de vocês acredita. Tá? E eu gostaria de convidar vocês que fechassem seus olhos, se concentrassem, virassem as palmas das mãos para cima para que possa chegar até vocês a energia boa, gostosa que aqui se encontra nessa casa essa noite. E eu convido vocês todos a fazerem um Pai Nosso comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Com a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu passo a palavra à minha colega Fernanda. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está pela primeira vez na casa? Bom, bastante gente. Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. Sou estudante dessa casa há 4 anos. E comecei faz pouco tempo, né, a fazer a palestra, ajudar o nosso grupo, a nossa casa, para a gente poder compartilhar conhecimento, né? Que é o mais importante, que vem me trazendo muitos benefícios, superar, né, a vergonha que a gente tem de falar aqui na frente, a ansiedade que eu tenho, a gente vai superando no dia a dia, mas é muito bom a gente escolher um tema, né, com a ajuda do nosso mentor, a gente entra em oração, geralmente eu faço assim, né, entre oração, peço ajuda, escolho um tema. Então, o tema que me veio para a gente compartilhar hoje com vocês, eu digo a gente, eu e os nossos espíritos de luz que estão aqui me ajudando, porque eu fico bem nervosa para falar, que fala sobre os superiores e os inferiores. Superiores e os inferiores, que é o capítulo 17 do nosso Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo ali, que fala de seres perfeitos, né? A perfeição moral que Cristo nos ensinou, né? E o que Deus espera de nós. Então, nesse capítulo que eu estudei para passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês, que é os superiores e os inferiores, é como nós enxergamos as diferenças entre as pessoas, né? Então, vamos refletir hoje sobre isso. A gente vive numa sociedade onde é comum admirar quem possui riqueza, beleza, inteligência, poder. Da mesma forma, muitas vezes desprezamos ou julgamos aqueles que possuem menos oportunidades, né? Então, a gente sabe que na sociedade, se perguntarem para você o que é uma pessoa superior ou inferior, superior é o meu vizinho, que tem 2 carros na garagem, né? Que tem 3 casas, 4 apartamentos. Inferior sou eu, que moro de aluguel, que mal tenho dinheiro para pagar minhas contas. Mas a gente sabe que não é assim, né? Deus não fez essa distinção conosco, né? Então, segundo o Espiritismo, nós somos todos espíritos imortais, criados, simples e ignorantes, caminhando para a perfeição. E a única diferença entre nós é o grau de evolução moral e intelectual que cada um já conquistou. Então, a única diferença é essa. A gente vem, né, nessa encarnação, alguns, porque a gente sempre se questiona, né? Por que alguns têm tantos, outros têm tão poucos? E a nossa doutrina espírita explica isso, nos faz abrir os horizontes, né? Nos faz enxergar que tudo tem um propósito. Muitas pessoas já nascem, como a gente diz, em berço de ouro, né? Com tudo já, com a vida ganha, cresce com dinheiro, tem já tudo o que precisa, não precisa lutar, batalhar por nada. Mas tem um propósito por trás disso, que Cristo fez, o acordo lá, né, que foi feito no processo reencarnatório. Obrigada. Tu vai vir nessa reencarnação
tudo que tem direito, família boa, estudo já, tudo certo, tudo encaminhado na tua vida, mas o propósito maior, o que tu vai ajudar, quem tu vai ajudar, o que tu vai oferecer, como tu vai compartilhar esses bens, né? Todo esse poder aquisitivo tem que ter um intuito maior, tem que ter um propósito maior, é o que Deus espera de nós, só que nem sempre assim é feito, né? Geralmente a pessoa vem com tudo, né, com o conhecimento para compartilhar com o próximo, com dinheiro para dividir, o dinheiro que a pessoa tem. Nossa, às vezes a gente olha um artista na TV, essa pessoa tem dinheiro assim que não acaba mais, que ela poderia ajudar 20 mil famílias e ainda ia ter condição, mas não faz, né? Não faz. Usa o dinheiro para outras coisas, esbanja, não quer saber de fazer, se quer uma doação para uma pessoa, quer sempre mais e mais e mais, e não ajuda o próximo. Não é o que Deus esperava que ela fosse fazer nessa encarnação, mas provavelmente, muito certo, que numa próxima reencarnação, essa mesma pessoa que teve tudo, que conseguiu tudo na vida, vai vir mais humilde. Vai vir uma família que vai ter que batalhar, que vai ter que conseguir, né, adquirir o que precisa com esforço, com luta. Muitas vezes a gente conhece pessoas, né, que são humildes, de família bem humilde, que cresce, batalha, luta com todo esforço e consegue se tornar primeiro médico da família, né, aquela pessoa que, né, a gente sabe que é de uma família humilde, e se torna um médico, se torna um engenheiro, se torna o orgulho da família, né. O que essa pessoa fez? Ela poderia se sentir inferior por ela ter sido criada nessa família, poderia muitas vezes se vitimizar, né? Nossa, eu sou pobre, eu sou miserável, minha mãe não tem dinheiro pra nada na minha vida, então eu não vou ser nada. Mas ela foi, cresceu, buscou a evolução, buscou a sua verdade, buscou a sua... Teve uma meta, teve uma ambição, aquela ambição boa, né? De ser uma pessoa melhor. E daí, ela, com o seu grau evolutivo ali, né? Subindo cada vez mais um degrau para chegar próximo de Deus, né? Que é isso que ele espera. Para quando chegar lá em cima, ele perguntar, né? Então, você conseguiu cumprir a sua missão. Você tinha aquela missão de, com toda a dificuldade, conseguir passar. Você passou. E daí a pessoa chega lá em cima, muitas vezes se deslumbra, né? Quando se torna uma pessoa com poder aquisitivo melhor. E acaba de novo, ó, vai voltar, vai aprender de novo, porque tu foi, chegou lá, mas não cumpriu ainda o propósito. E muitas vezes a pessoa, né, também tem as pessoas que com muito esforço, ó, agora que eu consegui ser alguém, eu vou compartilhar o que eu aprendi com o meu semelhante, eu vou ajudar as pessoas, eu vou cumprir o meu propósito de verdade. Então, um outro exemplo prático também, né, porque o que eu vi aqui nesses estudos para passar para vocês, que muito mais que isso que eu falei agora, né, que a gente sabe que existe pessoas e pessoas que são inferiores e superiores, a gente acaba se inferiorizando muitas vezes, né, e eu falo isso por mim, que estudando eu aprendi coisas que aconteceram comigo, que eu me senti assim. Muitas vezes a gente não é inferior, a gente se sente inferior. Então, por exemplo, um cargo disputado numa empresa, abrir um processo seletivo, mas o requisito para você participar desse processo seletivo, 6 meses de empresa e não ter nenhuma falta. Ok, muitas pessoas se candidatam, né, estão dentro desse pré-requisito, vão lá, só que daí chega, eu já digo, não, isso aí nem é para mim. Porque é óbvio que quem vai ganhar a vaga é a minha colega que fala inglês, espanhol, tem mestrado, doutorado, né? Tem muito mais estudo que eu só tenho ensino médio. Mas, gente, o cargo pré-requisito era 6 meses de empresa e não ter nenhuma falta. Tanto tu quanto a tua colega estão hábeis a participar, né, desse processo seletivo. E não é porque ela tem mais carro na garagem, mais dinheiro na conta, mais fala várias línguas, que ela pode muito bem acontecer alguma coisa na entrevista, vai ter uma entrevista com o gestor, vai ter outra situação, que ela pode ficar inferior a ti. Tu se superar, tu se sobressair. E tu ser melhor sim do que ela. Então a gente acaba muitas vezes já deixando os nossos sonhos de lado,
não fazendo, né? Não participando, não querendo, porque a gente já pré-julga que a pessoa vai ser superior a nós por isso, pelo poder aquisitivo. Então não é dessa forma. O que Kardec nos ensina? A gente aprende que existem pessoas que ocupam posições superiores na sociedade, né? Como eu disse, pelo dinheiro, cargo, inteligência, conhecimento. Entretanto, essas superioridades são temporárias. Ao desencarnarmos, nada nós vamos levar. O verdadeiro valor do espírito está em suas virtudes. Jesus nunca valorizou títulos. Ele escolheu pescadores, pessoas simples, trabalhadoras e humildes, e fez deles os responsáveis pela divulgação do evangelho. Então isso nos mostra que Deus olha o coração. Lembremos da palavra de Jesus. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. A verdadeira superioridade é servir. Como eu tinha falado para vocês, né? As pessoas que têm condições financeiras, né? Tem tudo, mas não servem, não compartilham, né? Não usam aquilo que Deus, os dons e todos os benefícios que Deus já mandou para ti nessa encarnação. Acaba tendo que aprender numa próxima, né? Então aqui eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho onde eu peguei esse tema dos superiores e inferiores. O tema que mais o parágrafo que mais eu achei lindo para compartilhar com vocês. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte, eu te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. Então, eu achei muito linda essa parte do Evangelho, gente. O que Deus pergunta para nós, que Deus vai perguntar para nós quando a gente subir lá e falar com Ele: o que tu fez, né? O que tu fez com aquilo que eu te dei, com aquele dom que eu te dei? Tu compartilhou? Tu fez o bem? A gente às vezes acha que tá num cargo ali, que tem uma pessoa que tá um pouco, né, abaixo de ti no cargo. Tu já quer humilhar, já quer pisar na pessoa, tu já quer se sentir... Gente, acontece. Muitas vezes até a gente não quer, assim, fazer, mas daí o ego, né, a gente tem aquilo, mas eu sou... mesma coisa, né, o farmacêutico, não, mas eu sou farmacêutica, ela é balconista. Somos colegas. Da mesma forma que eu vou chegar até ela porque eu preciso de uma ajuda para ela ler receita para mim, muitas vezes ela vai chegar numa balconista sim, porque ela vai precisar da ajuda e a gente tem que estar de mãos dadas. A gente não tem que pensar sou superior, sou inferior, porque tenho faculdade e ela não tem, né? A gente vai ajudando, a gente vai se ajudando. Não importa o cargo, não importa o que a gente é. O importante é a gente ajudar um ao outro, o importante é a gente fazer o bem um ao outro, né? Sem ficar com essa distinção, né, de cargo, de dinheiro e colocar isso na frente, né? Porque muitas vezes isso não é o que mais importa, né? Kardec explica que existe uma superioridade que jamais será perdida. É a superioridade moral. Ela pertence ao espírito que sabe perdoar, pratica a humildade, controla o orgulho, vence o egoísmo, ama sem esperar recompensa. No Livro dos Espíritos encontramos uma pergunta muito conhecida. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de ser guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Por quê? Porque ele demonstrou que o verdadeiro superior não domina, o verdadeiro superior levanta quem caiu, não humilha, não ofende, não despreza, ajuda, né? Então isso, o exemplo prático que a gente sabe, que a gente costuma dizer, né? Se você quer conhecer uma pessoa, veja como que ela trata o garçom, né? Gente, tem muita. A pessoa tem poder aquisitivo maior, eu vou ir naquele restaurante chique que eu sempre vou, mas eu vou ir, tô chegando lá e já distrato o garçom, porque é um garçom, ele tem que me servir, né? Sou superior? Não.
não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus tu nunca vai ser superior, né? Mas tem também aquele senhorzinho humilde, com dinheirinho contado do arroz e do feijão, entra no mercado e dá bom dia para a caixa do supermercado, ela tá passando o feijãozinho dele, ele puxa assunto, ele conversa, como é que foi teu dia? Às vezes a caixa não tá num bom dia, a caixa já fica... E o que ele fez? Ele era um senhor humilde com o dinheiro do arroz e do feijão contado, mas ele fez o dia dessa menina do caixa melhor. Então eu acredito que ele foi muito superior àquele que tem dinheiro lá, que tá no restaurante. E é assim que todos têm que ser, né? Com dinheiro, sem dinheiro, ser superiores, ser humildes dessa forma, né? Sem humilhar, sem ofender ninguém, sem querer ser mais do que ninguém. Como reconhecer um espírito realmente superior? Nem sempre é aquele que fala bonito, nem quem possui muito conhecimento. Um espírito superior costuma apresentar atitudes como serenidade, humildade, paciência, equilíbrio, misericórdia e respeito. Então, gente, como eu tinha falado para vocês, muitas vezes, né, a gente pode se sentir inferior porque a gente não tem, né, os 2 carros que o vizinho tem na garagem, a gente não tem o dinheiro na conta que o vizinho tem. Mas se a gente parar um pouco para pensar na nossa vida, o que a gente está fazendo para buscar? Quais são os nossos objetivos para a gente ser superior, né? A gente está olhando para o vizinho ali que está com os 2 carros. Eu nunca vou ser como ele. Gente, vamos parar de prestar atenção no outro. E eu falo isso porque isso eu falo muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Muitas vezes eu me deparo pensando, nossa, mas por que fulano tem isso? Não, peraí um pouquinho. O que eu quero? Ah, eu também quero um carro. O que eu tô fazendo da minha vida para adquirir esse carro? Eu tô perdendo meu tempo cuidando que o outro tem mais que eu e eu não tô fazendo nada para melhorar minha vida também. Isso a gente tem que tentar nos enxergar como pessoas superiores. Muitas vezes a gente se inferioriza, mas a gente não é. Então, assim, que nem eu depois que eu conheci a doutrina, né, eu comecei a entender que tudo tem um propósito. E a minha criação, por exemplo, é um exemplo disso. Vim de uma família pobre, né, que a minha história, resumidamente, sim, meu pai virou pai solteiro, quem me abandonou foi minha mãe, né, que geralmente é o pai que vai embora e deixa tudo pra trás, família e filho. E na minha história foi a minha mãe biológica que me abandonou. Foi embora e me deixou com meu pai com 25 anos, um bebê no colo. Aí meu pai disse, não, eu não vou criar essa guria, tá louco? 25 anos, na flor da idade, ficar com um bebê como, né? Não vou. Ó pai, mãe, pra vocês, presente. E eles me acolheram, me criaram, meu avô e minha avó. Eles já tinham 6 filhos criados, meu avô era aposentado, minha avó era pensionista. Uma pensão, na época, nem sei mais se tem isso de pensão, né? Na época, a filha dela de 19 anos faleceu e deixou uma pensão alimentícia pra ela. E com o salário dos 2, eles me criaram, né? Me criaram totalmente já, com tudo que eu precisava. Nunca tive mais do que o básico do básico, mas eu tive amor. Então, assim, muitas vezes eu me questionei, ai, nossa, mas que coisa, minha mãe me abandonou, nunca quis voltar pra me buscar. Meu pai também casou depois de novo e nunca quis me pegar pra me criar, me deixou com os meus avós, parecia que não gostava de mim. E a conhecer a doutrina espírita, a gente vai entendendo as nossas raízes, o motivo de tudo ter acontecido dessa forma, sabe? E a gente acaba enxergando o lado bom. Cara, eu não sou inferior. Eu me tornei uma pessoa de bem. A minha avó e meu avô, que foram os meus pais, me deram amor, me deram tudo o que eu precisava. Eu tive valores e eu podia estar rolando na rua e se eles não quisessem, né, me criar com meu pai solteiro, sabe-se lá o que seria de mim. Então eu tenho que agradecer a oportunidade que eu tive de estar nessa vida, nessa família, nessa encarnação e não me achar inferior porque eu nasci numa família pobre, porque eu não tive a sandalinha lá que a minha colega teve quando era mais nova, né, de marca, porque eles não tinham condições de me dar, ai, nossa, minha infância foi horrível. Não, minha infância foi maravilhosa, minha criação foi maravilhosa, eles me deram tudo que eles podiam me dar.
E assim, e também a gente começa a enxergar o propósito, gente. Quando a gente entra para essa doutrina maravilhosa, o propósito, a gente começa a enxergar outras coisas, a gente começa a ver como é bonito a formação da nossa família. Então, por isso que eu digo para vocês, não se sintam inferiores, qualquer coisa que tenha acontecido na criação de vocês, no início da vida de vocês, porque assim, o meu avô, ele era uma pessoa muito rude, né? Contaram as histórias que ele era ruim, que ele batia na minha avó quando ele era mais novo, batia nos filhos, nunca disse um eu te amo para filho nenhum. E depois que eu vim pra família, os meus tios me contaram, Fernanda, tu mudou o pai. Ele diz eu te amo pra ti, ele tá sempre fazendo carinho, ele me chamava de minha bugrinha, né? Ele tinha um amor por mim que ele não deu e ele não teve esse amor por nenhum dos filhos. Então, hoje, que eu tenho um conhecimento um pouco maior da doutrina, eu imagino isso assim, eu tinha que ir para aquela família, porque eu tinha que mudar a vida do meu avô, tinha que mudar o pensamento do meu avô. E eu acredito que eu consegui, de alguma forma, transformar o coração dele, que sempre foi um coração ruim, assim, ó, vou dizer pra vocês. E tem muitas histórias iguais à minha, piores que a minha, né? Então, por isso que eu quero compartilhar isso pra vocês. Não se sintam inferiores. Não se sintam inferiores se vocês tiveram uma criação digna, se vocês tiveram amor, se vocês tiveram carinho. Isso foi a base de tudo. Vocês hoje são pessoas de bem, são pessoas que não têm dinheiro, grandes posses, mas vocês correm atrás. Todos os dias vocês trabalham, vocês batalham. Então vocês são superiores sim. E muito mais do que aos nossos olhos, vocês são superiores. Eu sou superior ao olho da fulana lá, da minha amiga, ela me acha demais. Não. Vocês são superiores aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Isso é o que tem que ser mais importante de tudo. A gente se sentir superior aos olhos de Deus. Então a gente se pergunta, o que eu tô fazendo da minha vida? Deus, será que Deus ia gostar dessa atitude? Será que Deus ia gostar de ver aqui, ó, Jesus ia gostar de ver o que eu tô fazendo aqui agora? Então podemos fazer, né, essas perguntas a nós mesmos. Como eu trato as pessoas que trabalham comigo? Eu trato igualmente quem pode me beneficiar e quem nada pode me oferecer? Sou paciente com quem sabe menos? Tenho orgulho dos meus conhecimentos? Né? Isso é cotidiano normal, a gente acaba fazendo, a gente acaba caindo, né, naquela coisa do ego, naquela coisa de não, mas ela tem ali, ó, ela tem dinheiro, ela tem coisa, eu vou ficar sempre perto dela, vou ficar sempre puxando o saco dela, porque de repente uma hora eu vou precisar, ela vai estar ali pra mim. E aquela outra pessoa que chega pra ti, né, teu coleguinha, tá sempre se queixando da vida, eu não tenho nada, eu não vou ficar nem perto dessa pessoa, porque, né, não tem nada, o que vai me beneficiar ficar perto de uma pessoa dessas? Às vezes tudo que essa pessoa precisa é só de uma conversa, de um carinho, de uma amizade ali, né? Não vai te dar benefícios, né, de nada a mais que tu precise, mas tu vai estar fazendo bem para aquela pessoa vai estar fazendo bem para ti. Todos somos superiores em alguma área e inferiores em outra. Sempre, gente, sempre. A gente sempre vai ser superior a alguma coisa, que a gente vai ter um conhecimento, uma coisa. Tu tá conversando com uma pessoa, eu sei fazer artesanato, tal coisa. Coisa boa que tu sabe fazer. E eu nunca aprendi a fazer isso. Pronto, tu tem uma habilidade ali que tu fica pensando, mas eu não sei fazer nada. Gente, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ser melhor que o outro. E o melhor de tudo, a gente compartilhar, a gente ajudar. É tão legal, né? Daí a outra pessoa fala, não, mas eu sei fazer crochê, vou te ensinar. É isso é a vida, é o que Deus quer que a gente faça, que a gente tenha essas atitudes bonitas. Sempre haverá alguém que sabe mais, sempre haverá alguém que precisa daquilo que sabemos, por isso devemos trocar orgulho por fraternidade. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, né, não procura ser maior, procura ser melhor. Jesus lavou os pés dos discípulos, o maior colocou-se como servidor. Essa é a lição que permanece até hoje. Quando aprendermos a respeitar todos, independentemente de sua posição social, profissão ou condição financeira, estaremos dando passos importantes rumo à perfeição. Então que possamos sair daqui lembrando que o dinheiro passa, a beleza passa, o poder passa, a inteligência pode desaparecer,
Mas o amor vivido, a humildade praticada e o bem realizado permanecem gravados no espírito para toda a eternidade. Que Jesus nos inspire a sermos superiores apenas naquilo que realmente importa, na bondade, na humildade e no amor ao próximo. Então, muito obrigada por terem me ouvido. Esse foi o recado espiritual da noite. Que nós tenhamos uma noite de paz maravilhosa, abençoada, com a bênção do Dr. Bezerra, dos mentores espirituais de vocês que já estão aqui agindo nesse momento, estão do lado de cada um de vocês, nunca abandona vocês e vai estar sempre pronto para ajudar. Uma coisa que eu queria falar para vocês, um recado que está vindo muito forte. Escutem a intuição de vocês, meus irmãos. Escutem a intuição de vocês, tá? Tem alguém aqui que precisa ouvir mais a sua intuição, porque a sua intuição é o seu mentor, através de Deus e Jesus, dizendo, faz isso, faz aquilo, não vai ali, vai ali. Mas será? Ai, mas tem uma coisa aqui na minha cabeça que está me dizendo que você coisa, mas eu não vou, eu não vou dar bola. Gente, por favor, escutem, prestem atenção na intuição de vocês. Isso que está vindo na minha cabeça é para o meu benefício? Se for desordem, se for bagunça, esquece, porque Deus não vai mandar recado para desordenar a tua vida. Deus, Jesus, teu mentor, não vai te dar recado para desordenar, para bagunçar, para te deixar mais nervosa, para te deixar ansiosa. Não. Mas isso que tá aqui martelando na minha cabeça é para me beneficiar, vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, vai me ajudar naquela coisa que eu tô aflita, não vai ser melhor para mim. Segue o caminho, porque é o teu mentor espiritual te ajudando, te guiando, te protegendo sempre. É só isso que eu queria dizer. Tenha uma boa noite. Muito obrigada. Qual é o número da palestra que tu fez? Hoje é a tua terceira ou tua segunda? Segunda? Segunda palestra dela hoje. Deu um show. Não errou nada. É que aqui na casa nós temos isso conosco, de nós proporcionar que os nossos colegas sejam um dia palestrante. Então nós estávamos lembrando, eu e a Mara ali, que até poucos dias aí nós era 4 fazendo palestras, na segunda e na sexta, nós era na quinta, nós era 4 só. Depois foi convidando um, convidando o outro. Agora nós teve gente até que cobrava com nós, porque eu coloquei a escala do mês passado desse mês e não repeti as pessoas do mês passado. Mas para sexta-feira nós temos 10 pessoas para fazer palestra. São 4 sextas. Então se 4 fala, depois mais 2 para não repetir ninguém. E aí os colegas infelizmente ficaram bravos. Mas o que eu vou fazer? Não, você não pode agradar todo mundo. Mas muito boa a palestra. Sensacional mesmo. Espero que Deus te use mais e mais essa desenvoltura que tu tem. Que tu possa fazer mais palestras aqui na casa. E assim que os nossos outros colegas também que estão estreando, estão fazendo segunda, terceira palestra aí. Mas mais é na sexta-feira, na segunda você tem ela, né? Que tem gente que trabalha na segunda-feira e tem gente que trabalha na quinta. Então, a gente escala conforme o dia. Mas tá bom assim. Nós gostaríamos de falar para vocês um assunto meio delicado e ruim de falar. E vocês são testemunhas que eu não falo aqui para ninguém, que nós temos uma caixinha ali, que nós pedimos a vocês que coloquem uma contribuição ali, por causa que nós não somos igual às outras religiões. Por isso que eu não falo. Nós somos diferentes. E nós, a pessoa vem aqui, não precisa pagar nada. Não precisa dar nada. Mas acontece que a casa não é nossa. A casa aqui não é nossa. Então, tudo que
que é coisa que nós usamos aqui, material de limpeza, copinho, tudo que é coisa para manter o centro bem limpinho, nós precisamos de dinheiro. Nós temos os colaboradores que dão uma contribuição, mas é pouca. Então nós precisamos de vocês. Se vocês pudessem encostar na caixinha de 2 pilas, 3 pilas, 5 pilas, está excelente. Não precisa mais que isso. Porque sempre vem bastante gente aqui. Um pouquinho de cada um, a gente paga todas as contas. E o fim do mês está aí. A gente não abriu a caixa, não sabe como é que está, mas eu vejo que pouca gente tem ido ali na caixinha, né? Mas então eu peço para vocês que não fiquem constrangidos de eu pedir isso para vocês, mas a casa precisa muito disso, tá? Então nós vamos orar agora. Vamos se concentrar, vamos elevar nossos pensamentos, nosso sentimento até Deus, até Jesus, até o Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrão dessa casa, que espiritualmente ele está sempre conosco. Eles vêm aqui, se alegram em ver quanta gente tem aqui dentro, com um frio desses na temperatura, que nós achávamos que não ia vir ninguém hoje. Mas, muito pelo contrário, a casa está cheia de pessoas, cheia de bondade, de amor, de caridade, de ternura. E que o Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono espiritual, possa dar a cada um tudo aquilo que cada um veio buscar nessa noite, veio pedir nessa noite, desde o seu trabalho, desde pedir um trabalho novo, pedir ajuda espiritual para seu trabalho, pedir que Deus manipule a vontade das pessoas em aceitar esse irmão dentro da empresa que ele está, do serviço que ele está, desenvolvendo a sua capacidade que é própria dele, que Deus lhe deu para a grandeza espiritual do ser. Que cada um possa estar contente com o seu trabalho, alegre, feliz, e que a vida possa mudar para aqueles que não têm o seu trabalho, que não têm as suas atividades e que está meio perdido na vida. Que lentamente as coisas vão se ajeitando. Que Deus, Ele ouve muito o que nós falamos durante o dia, o que nós pedimos, o que nós agradecemos. Ele sempre está conosco, porque Ele tem os seus emissários de luz, que são os espíritos luminares do espaço, aqueles espíritos que têm grandes missões a passarem aqui na Terra e têm grandes proteção a nos dar para cada um de nós, porque cada um de nós sempre tem um mentor espiritual que nos cuida, que zela por nós, que são nossos amigos, que são dedicados a nós, independente da religião que nós professamos, independente se nós temos contato com eles ou não, eles estão sempre a nosso favor, sempre junto conosco. É por isso que nenhum de nós padece no mundo. Aquele que está pronto a padecer, ele tem alguma coisa que está trancando a vida dele, que ele não está dando ouvidos ao seu protetor. E nós, que somos da doutrina dos Espíritos, que somos da doutrina de amor que Deus mandou à humanidade, nós que somos representantes dessa paz, dessa alegria, dessa grandeza espiritual que nós temos, nós vamos sempre dizer a vocês aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa redenção, aquilo que nós temos de propósito também para enfrentar a sociedade aí fora. Nós pedimos a Deus, neste momento, que coloque as suas bênçãos de proteção, de luz, de caridade sobre as águas que estão lá na frente, aonde estão nossos irmãos lá, abençoando as águas para aquele que fizer o uso dessa água, que esteja precisando, que receba o bálsamo curador e protetor através da água, que é o momento de grandeza do Centro Espírita.
e que Deus nos ajude a vencermos a vida. Que a vida que se torna difícil para nós comece a ficar mais fácil, mais alegre, mais feliz. E que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ó, que nós ganhamos hoje para votar ali na frente.